Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, estejam tendo uma quarentena tranquila e vamos continuar mais uma aula sobre a teoria dos conjuntos, a última por enquanto. Por enquanto, porque nós vamos ver outros conteúdos que vão precisar da teoria dos conjuntos. Então eu quero que fique bem claro para vocês, sem dúvidas, por enquanto, tá? Com os sistemas que a gente já estudou, para não termos problemas com os temas futuros. Mas eu tô vendo no andar da carruagem aí, estão tirando bastante dúvida, estão fazendo as listas bonitinho. Então eu espero e eu acho que não teremos complicações. Se tivermos, nós resolveremos elas também. Bom, na aula anterior então a gente viu alguns conjuntos especiais, como conjunto vazio, conjunto unitário, né? Vimos vimos a definição do que é um subconjunto, alguma de suas propriedades. Vimos operações entre conjuntos, conjunto união, intersecção, o complementar, e entre outros aí que nós estudamos. Então, se vocês tiverem dúvida disso aqui ainda, dá tempo de esclarecer ainda, tá? Sempre dá tempo. Só não deixa acumular. Hoje nós vamos ver, um dos tópicos de hoje é os conjuntos são os conjuntos numéricos, né? Nós vimos alguns conjuntos que tinham os números, letras, só que nós vamos trabalhar hoje também com os conjuntos numéricos no sentido de onde se originam todos os números. Lá na primeira aula eu dei um spoiler para vocês do que seria o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que surgiu com uma necessidade do homem de contar. Nós sempre começamos, quando a gente vai contar objetos, empilhar, agrupar objetos, vamos contar, nós começamos a contar a partir do 1. Né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananã. E o último número dessa contagem significa o quê? A quantidade de objetos que eu tenho. E o zero, né, para significar que eu não possuo nada, não tenho elementos, não possuo objetos. Então ele é o número que simboliza, né, o não ter alguma coisa. O zero é zero. Zero é zero. Não tem objetos. Neutro. Não tem elementos. Não possuo nada. Então, o conjunto dos números naturais são os números positivos, estão vendo? E o zero, então é o zero e os números positivos. Lembrando que zero não é positivo, zero não é negativo, zero é neutro, tá bom? Então começa 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito. Todos os números que vocês puderem contar, sempre somando mais um, sempre vai ter né, 1 bilhão, 4 trilhão e vai indo, conjunto infinito. Esse é o símbolo para o conjunto dos números naturais. Vocês podem usar também este outro que eu costumo usar. Faz um risquinho aqui na perninha do N. Não feio desse jeito, mas é um risquinho sim. Aí depende de como vocês são acostumados a usarem. Esse asterisco aqui significa o conjunto dos números naturais, exceto o zero. Então, quando aparece o asterisco, significa todos os números naturais, menos o número zero. Tranquilo? Esse é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros. Perceba que o conjunto dos números inteiros é só uma retomadinha, tá? Para a gente mergulhar mais a fundo. O conjunto dos números inteiros, perceba que isso aqui ó, é o número natural. São os números naturais. Né? Vai até o mais infinito. Porém, os números inteiros, além de ter o conjunto dos números naturais dentro dele, ou seja, o conjunto dos números naturais está... Qual que era a relação de inclusão? Né? Então, os naturais estão contidos dentro dos números inteiros. Porque além dos números positivos, o inteiro ele é formado também pelos números negativos. Então, os números inteiros são os números naturais e os negativos. E o símbolo usado
é esse z aqui, com esse risquinho aqui no meio. Tudo bem? Então esse é o nosso conjunto dos números inteiros. Percebam que são números inteiros de não ter parte decimal, né? Eles não têm parte decimal, não é aquele famoso número com vírgula que a gente gosta de chamar. Então são os nossos números redondos, bonitinhos, comportados. Então são os positivos e os negativos e o zero. O z com o mais aqui, ó, subscrito aqui embaixo. Então é o maisinho, significa que são os números, não são os positivos, tá? Isso aqui significa os números inteiros não negativos. Por que não negativo inclui zero? Sim, porque o zero não é positivo nem negativo. Não é positivo nem negativo. Se eu quero os números não negativos, entra o zero e os positivos. Tá? Então, isso aqui significa que os números inteiros positivos são os números naturais. E isso aqui é ao contrário, né? O z com esse menos aqui embaixo significa os inteiros não positivos, que aí nós temos os negativos e o zero. É muito fácil confundir com mais, achar que são os positivos, e não, são os não negativos. Depois nós temos aqui o conjunto dos números racionais. Tá vendo que fica mais difícil agora dar exemplos de racionais? Então a gente vai escrever naquela forma na lei de formação, né? Porque é mais fácil. Então a partir dessa lei de formação, vou dar mais exemplos de lei de formação depois, que eu já dei mais exemplos, mas a gente fecha depois com alguns exemplos de novo, para ficar bem frisado isso. Então nós temos aqui o conjunto dos números racionais, a gente é o símbolo, esse Qzinho aqui. É difícil desenhar ele, né? Mas a gente pode fazer ele assim na hora que for escrever. Faz um risco. Esse é o símbolo do conjunto dos números racionais. São todos elementos, tal que cada elemento ele é formado por uma fração. Né? Então, nossos números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Trabalhamos bastante com fração na primeira aula como revisão. E aqui ele voltou de novo. Né? Então, quais são esses x? Quais são esses elementos? Esses elementos, né, são uma divisão, uma razão entre A e B. Quem são esses numeradores? Né? O número que está lá em cima chama numerador. Quem são? Esses numeradores, eles são inteiros, ou seja, podem ser formados por qualquer desses números aqui. Positivo, negativo, o zero. E o B? O B também. São números inteiros, porém... Lembra o que significa o asterisco aqui? Com exceção do zero. Por quê? Porque se for zero, lembra do vídeo que eu mandei lá no grupo? Porque se o B for zero, bum, explode, né? Não pode, não existe divisão por zero. Zero não divide ninguém. Então, na verdade, os meus números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. E para ser escrito na forma de fração, em cima eu vou ter um número inteiro, embaixo eu também vou ter um número inteiro, porém diferente de zero. Esses são 3 dos nossos primeiros conjuntos numéricos. Vamos para o próximo. Conjunto, vocês viram que eu estou bem didático, né? O conjunto dos números irracionais. Se o racional eu consigo escrever na forma de fração, irracional eu não consigo escrever ele na forma de fração. São os números formados por... o conjunto, né, formado por números decimais, que não é qualquer decimal, é um decimal infinito e não periódico. Não, né? Então são números que nunca acabam, aqueles números que a gente vai colocando, coloca vírgula e vai colocando número, nunca acaba. Ah, Ju, é uma dízima periódica? Não, não é uma dízima periódica. Dízima periódica a gente consegue escrever na forma de fração. E não é o caso de um número
irracional. Nós não conseguimos escrever ele na forma de fração. Um exemplo, só para a gente entender um pouquinho melhor. Eu tenho um número... Vou conseguir escrever. Temos o número 0,333 e assim vai até o infinito. Lembra dessa fração? Já falei, né, que é a fração, né? Por quê? Nós já vimos ela em aula. Temos lá o número 0,33333333333 até o infinito. É um número decimal, é infinito, porém ele é periódico. Por quê? Começa a repetir o 3, né? 3, 3, 3, 3, 3, sempre o 3. Então ele é periódico. Se ele é periódico, eu consigo escrever na forma de fração. Talvez futuramente a gente veja isso. Vamos ver como vai andar um negócio aí. Essa fração, na verdade, o número 0,1333, ele é escrito dessa forma aqui. Tem um jeito, tá? Uma forma de transformar esse número, essa dízima periódica, em uma fração. E por isso que essa aqui é uma fração, ó. Então, 0,333 é um número infinito, periódico, decimal, e eu consigo escrever na forma de fração. Já um número que é irracional, eu não consigo fazer isso. Eu não vou conseguir escrever ele na forma de fração. Aí, meu Deus, coloquei uma imagem aqui, né? Como assim? Quais são esses números? Vamos dar um exemplo. O número raiz quadrada de 2 é um número irracional. Percebam, ó, eu tenho depois um número decimal, né? Porque tem as casas milhares e milhares, infinitas casas decimais. Tem a reticências, coloquei aqui para a gente sempre lembrar que a reticência significa que o número não acabou. Depois desse 9 aqui, não acabou ali, ele continua. Infinitos números ali. E ó, não tem um período. Não vai, por exemplo, 4, 1, 4. Se eu começasse a repetir de novo, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, eu consigo escrever na forma de fração. Agora, eu não consigo escrever esse número na forma de fração porque ele não para. Não tem como eu falar para vocês que raiz quadrada de 2 é o número dividido por outro. Não tem como, porque se esse número nunca acaba, eu não sei qual que é o número que está em cima ou que está embaixo que vai me dar essa divisão exata, tá? Que vai me dar esse número. O 1 dividido por 3, eu sei que 1 dividido por 3 vai me dar 0,3333333. Agora, não existe um número inteiro no numerador ou no denominador que quando eu divido eles um ao outro, vai me dar esses números aqui. Então, é um número aproximado. A gente usa sempre aproximação, né? Quando for falar, a gente pode usar raiz 2 é aproximadamente 1,4, que é o que a gente costuma usar sempre. 1,4, 1,41, a gente aproxima para estar usando esses números. Então, é um número que não tem fim e não tem período, não se repete. Raiz de 5 acontece a mesma coisa, tá vendo que não tem um período? É 2, 3, 6, 0, 6, 7, 9, 7, 7, vai em números aleatórios e nunca tem fim. Então, esses são números irracionais. Um número muito famoso que todo mundo conhece é o nosso π, né? O que é um número π? Só lembrando, né? Nós temos um círculo, se a gente divide a circunferência, né? Que é o valor daquela linha do círculo, né? Que é a parte de fora ali, a circunferência, e divide pelo diâmetro, que é ligado de um ponto que passa pelo raio, né? Que é o dobro do raio, não sei se vocês lembram. Se eu divido a circunferência pelo diâmetro, qualquer circunferência que for, independente do tamanho, se eu divido a circunferência... qualquer círculo que for, se eu divido a circunferência dele pelo seu diâmetro, vai chegar no número π. Vai dar sempre essa constante aqui, ó. Tá vendo que é um número infinito, decimal, porém ele não é periódico. Ele nunca acaba. Aí eu coloquei aqui umas curiosidades do número π. Lá em 2002, um cientista japonês ele encontrou 1,24
trilhões de casas depois daquela vírgula. Então, depois daquela vírgula, trilhões de casas já descobertas. Conforme a gente vai evoluindo, né, a computação em geral, os nossos computadores, as calculadoras, a gente vai tendo computadores com muita memória, então eles conseguem calcular milhões, trilhões, e foi descoberto agora, né, com esse computador aqui, ele chegou a 8 quatrilhões de casas decimais depois da vírgula. Então, para vocês verem, não está repetindo, não tem um período, e esse número vai embora. E foi encontrado aí, ó, 8 quatrilhões de números depois que não se repetem. Então vai tendo números e números e números e números e números e números. É fascinante, né? Eu sei que é. No fundinho aí vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Essas curiosidades. Vamos depois disso. E nós chegamos então, vimos números naturais, os inteiros, os racionais. Perdão, os racionais a gente vai ver agora. Não, a gente já viu. Os racionais, os irracionais e agora os reais. Tá bom? Então nós temos o conjunto dos números reais. Os números reais, eles são formados pelo conjunto dos números racionais. Lembra da união aqui, ó? União com quem que era esse símbolo do i? Irracionais. Né? Então ele é a união dos racionais com os irracionais. Por quê? Os racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Nós vimos, por exemplo, os números naturais. Eu consigo escrevê-los na forma de fração? Consigo. Se eu quero o número 4, como eu escrevo 4 na forma de fração? 4 sobre 1 é 4. Escrevi na forma de fração. Eu quero escrever 8 sobre 2. É 4. Escrevi na forma de fração. 0. 0 dividido por qualquer outro número vai dar 0. 0 sobre 1 é 0. 0 sobre 5 é 0. Escrevi na forma de fração. O número negativo, ou seja, estou nos inteiros agora. Consigo escrever na forma de fração? Consigo. O número menos 5, ele pode ser menos 25 sobre 5. Ou qualquer outra divisão que resulte em menos 5. Então, ou menos 5 sobre 1 é um número racional. União com os inteiros, ou seja, são todos os números reais, são todos os racionais e mais os inteiros, mais os irracionais. E os inteiros também, né? Todos, na verdade. Então é a união dos conjuntos racionais com os inteiros. Percebam aqui, ó, a gente começou com o conjunto dos números naturais, são esses aqui, os naturais. Aí eu falei para vocês que os naturais estão contidos nos inteiros, lembram? Porque dentro dos inteiros eu tenho os naturais e os negativos. Então os números inteiros são formados pelos naturais também. Aí, os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Lembra da relação de inclusão de conjuntos? Aqui também ocorre. Por quê? Se todo número inteiro eu consigo escrever na forma de fração e todo número natural eu também consigo escrever na forma de fração, logo um está contido dentro do outro. O natural dentro do inteiro e os inteiros dentro dos racionais. E o número real é qualquer número que vocês imaginarem. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, o π, as dízimas periódicas, os números negativos, os fracionários, qualquer número que vocês imaginarem é um número real. Por isso que o número real, que é o conjunto dos reais, ó, que é esse grandão aqui, ele é qualquer número e mais os lembra que o irracional ele não está aqui dentro, tá? De nenhum, porque um número irracional ele não é inteiro, ele não é natural, ele não é racional, porque eu não consigo escrever na forma de fração. Por isso que ele está excluído aqui fora. Ele só é um número real, mas ele não está dentro de nenhum outro conjunto. Ele é um número irracional. Só que o racional ele é qualquer número dentro desses conjuntos e mais o irracional. Ou seja, os números racionais ele é todos os números que vocês imaginarem. Qualquer número dentro do conjunto. Por exemplo, ó, qualquer número natural é real. Qualquer número inteiro também vai ser real. Qualquer número racional vai ser um número real. Um número irracional também é real.
tá? Então, um número real é qualquer número que vocês imaginarem. Então número natural, vamos ver um pouquinho da relação de inclusão. Então eu posso falar que todo número natural ele é racional? Sim, porque ele está lá dentro. Eu posso falar que todo número racional é um número natural? Não, né? Não vale a volta. Porque quem está dentro do conjunto dos racionais é o natural, e não o racional dentro do natural. Tá? Só essa relaçãozinha de inclusão. Então esses aqui são os nossos conjuntos. Ó. Então os números naturais estão contidos dentro dos inteiros, aqui, ó, um dentro do outro, e tudo isso está contido dentro dos racionais, que estão contidos dentro dos reais. Belezinha? Qualquer dúvida vocês me escrevam. Então a lei de formação a gente já viu, só para relembrar, né, que a lei de formação ela é a característica do meu conjunto. Então, a partir de uma característica comum dos elementos, a gente consegue determinar o conjunto todo. Então, por exemplo, lá no conjunto dos números racionais, não tem como eu escrever, não tem como eu listar a ordem igual nos números naturais. Eu consigo listar a ordem, que é um número inteiro, né, positivo, e o zero, então é o 0, 1, 2, 3. Eu consigo escrever alguns para mim dar um exemplo. Agora, colocar reticências, né, que significa que vai até o infinito. Já os números racionais a gente não conseguia, porque entre o número 1 e 2 tem infinitos números racionais, então eu não vou conseguir escrever daquela forma bonitinha, enumerando número por número. Por isso a gente escreve ele na lei de formação, que aí, com aquela lei de formação, origina qualquer número. E por isso que a gente sempre está aprendendo as leis de formação. Aí eu dei um exemplo aqui. A gente viu na primeira aula lá, as letras vogais, né, estão dentro do nosso conjunto universo, que é meu alfabeto, que é o meu conjuntão geral. Do alfabeto eu pego uma lei de formação, uma característica dos meus elementos, que seria, qual seria essa característica dos elementos do meu conjunto? O V. São os elementos, né, que são vogais. Então seria esse conjuntinho aqui. E eu posso escrever ele dessa forma. São elementos pertencentes ao universo e cada elemento lá dentro do meu conjunto, ele é uma vogal. Vamos dar um outro exemplo, para ficar mais simples. Já dei alguns exemplos para vocês fazerem também. Esse exemplo a gente já viu também na primeira aula, então não vou ficar repetitivo. Eu vou direto para o exercício para a gente fazer. Opa. Então aqui nós temos um exemplo. Ó. Eu quero que vocês determinem para mim a lei de formação de cada conjunto. Como é que eu determino uma lei de formação? Eu olho para esse conjunto, eu sei que ele foi retirado do conjunto universo, do conjunto geral, de alguma coisa, e ele tem uma característica, tem alguma coisa que está acontecendo ali que eu consigo notar. E eu consigo reescrever isso a partir de uma lei de formação que quando eu olho para essa lei de formação, ela origina todo o meu conjunto. Então, exemplo. Eu quero escrever o conjunto A partir de uma lei de formação. Então, conjunto A. O que são esses elementos? Ó, tem o número 1, aí tem o 2, 4, o 8, 16. Conseguem perceber que aqui tem uma potência? O 4, ele é o 2 ao quadrado. O 8, ele é o 2 ao cubo. O 16 é o 2, a quarta potência, que é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Então, esses números aqui ó, são potências de 2, né, com a base 2. Nossa, João, como que a gente escreveria isso daqui? E esse 1? Bom, o 2 eu sei. O 2 é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 me dá o 2. E esse 4? O 4 ele é 2 ao quadrado. Bem feio. Mas ele é o 2 ao quadrado. Depois eu tenho o 8. O 8 ele é o 2. Tá vendo? A base é a mesma.
2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Repete a base 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Depois o 16. O 16 ele é 2 a quarto. E os 1? O 1 ele é 2 elevado a quanto? Já que são potências, né, com a base 2 aqui. Então esse 1 aqui ele tem que originar também com a base 2. Ué, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, anotem aí no caderninho. Qualquer número elevado a 0 vai sempre me dar 1. Então, ó, esse conjunto aqui, ele na verdade é essa lei, ele obedece uma lei de formação. Nossa, vou escrever isso como? Bom, cada elemento, sempre assim, tá? Meu conjunto A ele é formado por elementos que eu chamo de x. Cada x é um elemento, tá? Esse x representa cada elemento. X, pode escrever x pertencente aos números inteiros ou natural, aí vocês decidem. Só tem que tomar cuidado para ele não fugir da ordem aqui. Então são x, né, qualquer elemento, tal que esse x, né, cada elemento é formado por como? Pela base 2 elevado a uma potência, tá vendo? A potência é expoente. Elevado a um expoente, expoente. Então, elevado a algum expoente, que eu não sei, na verdade eu sei quem são, né? E quem são esses expoentes, então? Esses expoentes aí, né? Esses números que vão lá em cima, é o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Pronto, esse é meu conjunto. Então, cada elemento do meu conjunto é formado, ó, são elementos, é notação, tá? X são elementos, tal que, aí eu vou escrever quem são esses elementos. Tal que são elementos formados, são potências de base 2, cujo os meus expoentes são o 0, 1, 2, 3 e 4. Então, se eu olhar nisso daqui, eu vou escrever exatamente este conjunto aqui, que é o conjunto A. Tudo bem? Então, aqui eu escrevi. Ah, e se nunca acabasse? Fosse continuando. Aí eu posso colocar reticências aqui também, porque daí vem 4, 5, 6, né? São as potências aí que vão aumentando muito o expoente. Aí eu não preciso colocar todos, porque não tem como, né? Se fosse infinito. Como é um conjunto finito, não tem reticências, ele acaba, eu consigo escrever todos os elementos dele aqui. Tudo bem? Eu sei que é meio chatinho, mas é fácil de visualizar. Depois, o conjunto B, visão, audição, olfato, tato, paladar. Eu tenho uma relação aqui. Tem alguma característica nesse conjunto. Vocês conseguem ver, né? Entender qual é essa relação, qual é essa característica que está em comum. São elementos, né? Cada x aqui, ó, ou seja, cada elemento ele é um. Na verdade, cada x, posso falar que esse x representa cada elemento, né? São todos os elementos. Então, cada elemento desse conjunto ele é um sentido, né? O sentido da visão, um dos 5 sentidos, né? Para ser mais exato. Então, é a visão, a audição, olfato, tato, paladar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso escrever o conjunto B mesmo jeito. X, tal que X. Numericamente não dá para escrever isso, né? Então, eu vou escrever da forma que a gente é acostumado a escrever. X, tal que X é o quê? É 1 dos 5 sentidos. Vou escrever aqui embaixo. É um dos 5 sentidos. Então, ó, o x ele representa cada elemento. Ele abrange todo mundo. Então, esse x, na verdade, é cada elemento. E cada elemento é um dos 5 sentidos. Então, a hora que eu olho para esse conjunto aqui, eu sei que ele significa esse. Bom, deu uma cortadinha, né? Porque a cada 5 minutos o programa corta. Então, quando eu olho para aquela lei de formação, ele vai me voltar
a este conjunto aqui. Então, quando eu olho para a lei de formação, significa esse conjunto, cada elemento desse conjunto. Nenhum elemento a mais, nenhum elemento a menos. Exatamente cada elemento que está dentro desse conjunto. Vou olhar agora para o conjunto formado por esses elementos aqui, ó. O número 3, o número 5 e o número 7. Qual que é a característica? Eu posso falar que eles são números naturais, são números inteiros. O que mais? Eu posso, se vocês lembrarem de uma definição, eles são números primos. Números primos. O que era um número primo? Um número divisível somente por 1 e por ele mesmo. Né? Esse era o meu na verdade, esses são os meus números primos. Bom, números primos. Então, vamos ver como a gente pode escrever esse conjunto aqui. Vou escrever ele naquela forma bonitinha lá da minha lei de formação. Bom, então é x, tal que x. Então, o meu conjunto C, ele é formado por elementos, tal que esses elementos, o quê? Bom, a gente pode dar uma definição, para não fugir. Se eu falar que ele é só par, ou se eu falo que ele é, desculpa, se eu falo que ele é só natural, eu posso ter entre, se eu falo assim, x tal que x ele é natural e está entre 3 e 7. Natural entre 3 e 7 tem o 4, tem o 6, então não pode aparecer mais números lá dentro. Então, se eu falo que ele é primo, pronto, já some o 4, já some o 6, tá bom? São essas limitações aqui. Então, x é primo, são elementos, cada elemento dentro desse conjunto ele é primo, e além dele ser primo, se eu falar que ele é só primo, tem milhões de primos. Então, tem que dar mais uma brecada aí. Olha, é um conjunto finito. Eu vou colocando paredes, né? Eu vou brecando, vou moldando o meu conjunto. Além dele ser primo, né, além desse x, né, cada elemento ser primo, ele está no intervalo, ó, entre 3 e 7. Então, x ele está entre 7, né? Entre 3, falo uma coisa e escrevo outra. Entre 3 e 7. Ele é maior que 3 e ele é igual a 3. Então, ele pode ser um número maior que 3, inclusive o 3. Então, ele é um número menor ou igual. Então, ó, um x, 3 é menor, é que a notação é meio difícil de ler, mas vocês podem ler de qualquer forma, assim que fique mais fácil. É que a gente sempre coloca assim, ó, a forma padrão, já vou explicar por quê. Menor igual, menor igual. Menor igual, menor igual. Isso é estar entre, né? Ó, o x, ele é um número maior ou igual a 3. Mas por que maior? Está símbolo de menor ali. Eu estou falando que 3 ele é menor ou igual a x. Então, o 3 ele é menor ou igual. E aqui eu estou falando, se eu olho daqui para cá, eu estou falando que 3 é menor ou igual a x. Se eu olho daqui para cá, eu estou falando que x é maior ou igual a 3, que é a mesma coisa. Tá bom? Então, x ele é maior ou igual a 3 ou não, né? Ele está entre 3 e 7, então ele é maior ou igual a 3 e ele é menor ou igual a 7. Por que igual? Porque o 7 inclui. Eu posso escrever dessa forma. Então, a partir dessa lei de formação, eu construo este conjunto. Nossa, eu não entendo muito bem isso. Então, eu posso escrever como sendo... ele é um x maior ou igual a 3, porque ele pode ser maior que o 3 porque tem o 5 e o 7, e ele pode ser o 3 porque o 3 está aqui, então ele é maior e igual, x maior ou igual a 3, e, ao mesmo tempo, x tem que ser menor ou igual ao 7. Menor porque não tem números maiores que 7, e igual porque o 7 está lá dentro. Então, ele está nesse intervalo. Sempre que eu for escrever intervalo entre um número e outro, é isso daqui, ó. Menor igual, ou menor. E aí eu vou dar mais um exemplo, ó.
Eu sei que tem que ficar muito claro essa parte do intervalo, que nós vamos usar bastante. Eu tenho um intervalo 0, 1, um intervalo qualquer, 3 e 4. Aí eu quero escrever tô olhando só para essa parte, só para a parte do intervalo. Eu tenho elementos ali, ó, o x, ele está entre o quê? Cada elemento desse aqui, quando eu falo x está entre, eu estou falando cada elemento aqui, ó, o 0, 1, 2 e o 3, ele está entre o intervalo, ou seja, ou ele é maior que uma coisa, ou ele é menor que outra, ou ele é igual a uma coisa, ou ele é igual a outra, tá bom? Então, por exemplo, se eu falo esse intervalo aqui, ó, x está entre 0 e 5. Cada elemento de alguma coisa, de um conjunto, está entre 0 e 5. Isso daqui, este intervalo, satisfaz este? Ou seja, quando eu for reescrever isso daqui, vai me dar isso daqui? Vamos pôr o 4 aqui. Vai ficar um pouquinho maior. A hora que eu olho para esse conjunto aqui, para esse conjunto, por esse intervalo, ele me dá este. Bom, são elementos, ó, 0 menor que x, ou seja, x é maior que 0. Então, são elementos maiores que 0 e elementos menores que 5. Menor. Quando eu falo menor, é estrito, estritamente menor. Quando eu falo que é menor que 5, não engloba o 5. Então, são números menores que 5 sem ser o 5. Bom, são números menores que 5? 0 é menor que 5, 1 é menor que 5, 2, 3 e 4 é menor que 5. Coloquei uma limitação ali, menor que 5, engloba todo mundo. Esses mesmos números que estão menores que 5, eles também são maiores que 0? Tá vendo que é tudo junto? Além de eles serem menores que 5, eles são maiores que 0? Tem o 0, eu tenho 1 que é maior que 0, 2 é maior que 0, 3 é maior que 0, 4 é maior que 0. E o 0? O 0 não é maior que 0, o 0 é igual a 0. Então, por isso que entra o igual aqui. Então, aí sim, isso significa isso. É esse intervalo aí. É um número maior ou igual a 0, porque entra o 0, e ele é menor que 5, porque é o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 não entra. E se eu quisesse colocar o 6? Aí não, porque daí teria que ter o 5 aqui. Que daí são números menores que 6, aí entra o 5, porque ele é menor que 6. Estão entendendo a lógica? Bom, vai ficar mais claro depois, a gente vai fazer bastante isso ainda. Visto então os nossos conjuntos numéricos, nós vamos estudar agora os nossos intervalos reais. Bom, a gente já viu um pouquinho de intervalo, eu já dei uma reta para vocês, acho que na segunda ou terceira aula, e uma lista tem essa retinha explicando o que é, só que eu vou falar de novo, tudo bonitinho para vocês. Reta real, se é uma reta real, ela é formada por números que estão dentro do meu conjunto dos números reais. A gente acabou de ver os números reais, são qualquer número que vocês imaginarem, menos os complexos, né, que a gente não vai ver agora. E talvez só no final do ano, se der tempo. Mas os complexos é muito raro cair em prova. Mas imagine agora que o conjunto dos números reais são todos os números que vocês imaginarem. Bom, dito isso, eu vou olhar para essa reta aqui então. Reta real, qualquer número está ali dentro, número inteiro, natural, irracional, racional, tudo. Se eu olho para esse x, coloco esse x é um número qualquer, eu tenho o 0 e eu tenho o y, que é um número qualquer. Então, x e y é um número qualquer. O que eu posso estabelecer? Se o x está à direita do zero, ele é um número maior que zero. Lembra do símbolo? Maior que zero. Se o y está à esquerda, a esquerda de vocês é para cá. Se está à esquerda de vocês, então ele é menor que zero. Né? Se é um número menor que zero, ele é um número negativo. Sempre que eu falar número menor que zero, é um número negativo.
E se está à direita do zero, ele é um número positivo. Então vamos ver o que é então, o que são esses intervalos. Eu acabei de mostrar para vocês o intervalo entre 0 e 5. X, né, o elemento ele está, né, cada elemento está entre um número e outro, ou seja, ele está dentro do intervalinho bonitinho. Bom, então eu tenho o número natural. Vamos dar exemplos de intervalos agora, tá? E eu estou falando que esse intervalo, agora ele não é real, é um intervalo de número natural. Então, se x ele é um número natural, x pertence a conjuntos naturais, então cada elemento desse conjunto é natural, tá o quê? O x está entre 1 e 3, x maior que 1, x menor que 3. Qual é o número natural entre 1 e 3? É só o 2, não tem outro, é só o 2. Mas, se esse x não for natural, ou seja, se esse elemento não for natural, ele for um número real, aí quantos são esses números? Qual é esse x? Infinito. Ó, entre 1 e 2, entre 1 e 3, natural, eu só tenho o 2, que está entre 1 e 2. Não tem buraco ali. É 1, 2, 3, 4, 5, são esses naturais. Se eu quero um número natural entre 1 e 3, só tenho 2. Agora, se eu quero um número real entre 1 e 3, aí existem milhões, infinitos, né? Porque pode ter 1,9, 1,999, 2,5, 2,888, qualquer número que vocês imaginarem que seja menor que 3 e maior que 1. Infinitos números. Lembra que é um número real? Qualquer número que você imaginar. Então, se tem lá todos os números infinitos depois de casas decimais. Então, tenho 2,999999999 ou 2,5555, infinitos, que sejam menores que 3 e maiores que 1. Qualquer número desses que eu falei para você e outros, eles vão satisfazer essa regra. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de conjuntos agora na reta. Então, eu tenho esse conjunto aqui, ó. Isso aqui é um intervalo entre 1 e 3. Aqui dentro existem números. Tudo bem? Estou falando de números reais. Quando eu pinto a bolinha aqui, ó, essa bolinha pintada de roxo, que eu estraguei ela, quando ela está toda preenchida, significa igual. Então, eu incluo o 1, que era aquela relação que eu falei para vocês. Se está era maior ou igual a zero, quando está igual, eu pego o zero também. Então, se está pintado, significa que eu peguei o 1. Então, é maior ou igual. Ou que é igual, né? Então, eu peguei o 1. Peguei todo mundo e pintei a bolinha fechada. É bola fechada, ou seja, eu pintei a bolinha no 3. Então, eu também pego o 3. Então, eu tenho uma reta formada por números reais. Aí, e tem as duas extremidades, que é o que limitava o meu conjunto. O que limita é o 1 e o 3. Bola fechada, então está pintado no 1 e no 3. Então eu pego o número 1 e 3. Então a igualdade vale aqui. Então eu posso estar falando que eu estou pegando números reais, qualquer número real aqui dentro, 1,1, 1,5, 2,33, qualquer número ali dentro do intervalo de 1 e 3, inclusive 1 e 3. Essa é escrever ela na reta. Se eu for escrever isso em conjunto, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Tudo bem? Ele é virado, é colchete virado para dentro, então significa fechado, tá? Tá fechado em 1, ponto e vírgula, porque são vários ali dentro, é um intervalo entre 1 e 3, e fechado de novo, ó, virado para dentro, fechado em 3, significa que eu peguei o 3 também. Bom, vamos para mais um exemplo. Esse outro exemplo aqui, ó, tem um outro intervalo. Na verdade, é o mesmo intervalo, só que eu tenho outras limitações. Quais limitações? Eu vou olhar para ele aqui. Bola aberta. Então, isso aqui é bola fechada. Bola aberta. Quer dizer que eu vou pegar os números maiores que 1. Tá vendo tudo aqui que está dentro? Ó? Eu vou pegar todo mundo.
mas eu não vou pegar 1. Não pego 1. Significa, então, são os números maiores que 1 sem pegar o 1. E aqui eu vou pegar para cá, eu vou pegar o 3 e menores que 3. Então, eu pego os números maiores que 1 sem pegar o 1 e menores que 3, pegando o número 3 também. Então, é menor ou igual a 3 e um número estritamente maior que 1, que daí eu não pego 1. O intervalo. Lembra que era um intervalo entre 1 e 3? É o mesmo intervalo, porém, como eu não vou pegar o 1, é bola aberta, o colchete aqui ó, é para fora. Aqui para dentro eu pego 1, todo mundo, para fora eu não pego. Então é bola aberta em 1, não, são os números maiores que 1, sem ser o 1, e menores ou iguais a 3. Tá vendo que o 3 está fechadinho aqui para dentro, então eu pego ele. Nesse outro caso aqui, eu vou pegar o mesmo intervalo entre 1 e 3, só que eu não estou pegando nem o número 1 e nem o número 3. Estou pegando os números só dentro aqui, ó, só no intervalo. Tá vendo? Intervalo. Então, é intervalo entre 1 e 3, sem pegar o 1 e sem pegar o 3. Ó, bola aberta no 1, bola aberta no 3. Então, o colchete para fora, não pego 1, pego todo mundo lá dentro, tal, até o 3. E o colchete do 3 também está para fora. Quer dizer que eu não estou pegando o número 3 também. Então aqui eu pego todo mundo, o intervalo entre 1 e 3. Então todos os números entre 1 e 3, inclusive o número 1 e o número 3. Aqui eu pego todos os números entre 1 e 3, inclusive o 3, porém o 1 não entra. Aqui eu pego o intervalo entre 1 e 3, porém eu não pego o número 1 e o número 3. E aqui? Aqui eu estou pegando o intervalo, estou pegando o número 1, estou pegando números maiores que 1, porque está à direita do número, então eles são números maiores que ele, inclusive o 1. Só que tá vendo que não tem um limite? Não tem um número aqui? Então significa que isso aqui vai até o infinito. Matematicamente a gente escreve dessa forma aqui. Colchete fechado em 1, então está para dentro. Então eu pego o número 1, ponto e vírgula porque é intervalo, mais infinito. E aberto, porque não tem como eu... Não estou pegando... É aberto porque são todos, né? Não tem como eu fechar num único número porque é infinito. Então vai para o mais infinito. Então é aberto porque eu não estou pegando um único número, não estou fechando. Então eu estou pegando... Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Não tem um limite. E aqui, para finalizar os exemplos de intervalos, nós temos aqui, ó, alguma coisa vindo lá do menos infinito, tá vendo? Tá vindo à esquerda do número, então ele tá vindo do menos infinito, lá dos negativos, menos 1, menos 3, 0, chega no 1, 2, 3 e vai aumentando, 4, tal. Então ele vem dos números menores que 3, chega no 3. Bola aberta, então eu não estou pegando o número 3. E a gente pode representar matematicamente assim. Está vindo do menos infinito, então está vindo lá dos negativos, lá dos menores números, lá vindo, e chega no 3, só que eu não pego o 3. Ele acaba aqui. Pego todos os números menores, aqui eu estou falando, ó, pegue qualquer número menor que 3, sem ser o 3. Então eu posso pegar até o 2999999 para trás dele. Todos os menores que ele eu posso pegar. O 3 não. Tá bom? Então, é isso. A gente representou a ideia de conjunto. Tá vendo? Isso aqui, ó, conjunto na reta. Nós vamos usar bastante isso e já vamos ver por quê. Quando a gente for trabalhar em função e na parte de inequação, a gente vai usar bastante essas partes de reta real. Bom, então só para ressaltar, né, aquela observação que eu sempre estou falando para vocês, que vai ser muito, muito de extrema importância essa representação dos conjuntos na reta real, principalmente quando a gente for trabalhar com equações e inequações, porque quando a gente trabalha com inequação, a gente vai trabalhar muito com intervalo, né, que são números que satisfazem ou não
as minhas inequações, ou um número que satisfaz a minha equação, ou não satisfaz a minha equação. Porque se eu tenho uma inequação, eu posso ter vários números satisfazendo essa inequação. Um intervalo de números que satisfazem essa inequação. Então, a gente tem que aprender muito bonitinho essa parte, tá? Se tiver dúvida, me chama, que não podem restar dúvidas, tem que ficar bem bonitinho. Então, esses exemplos aqui eu vou fazer. Tem outros na lista para vocês. E é para me chamar como vocês estão me chamando no WhatsApp, vocês estão vendo lá que eu faço uma correção gravando a tela do celular, né? Então eu vou corrigindo como se fosse um print de vocês mesmo, na própria resolução de vocês eu vou corrigindo. Então acho que fica bem bacana. Então, vamos lá fazer esses daqui. Eu vou deixar outros para vocês na lista. Bom, então nosso primeiro exercício é esse conjunto aqui e a gente vai colocar ele na reta real, né? Esse intervalo aqui, que na verdade é nosso conjunto, é um conjunto de números. Então, os elementos desse conjunto, eles são formados por números reais, e esses números reais, eles estão neste intervalo aqui, ó. O xizinho, né? Lembra do xizinho? Que seria cada elemento. Então, cada elemento desse conjunto, ele é maior que 5, maior estritamente, ó. 5 menor que x, não tem igual. Então, o x ele é maior que 5, não entra o 5, e ele é menor que 9, não entra o 9. Como a gente acabou de ver, então, se são números maiores que 5 e menores que 9, então estão entre 5 e 9, neste intervalo aqui. Só que eles são como... Eu pego 5? Não. É estritamente maior que 5. Então, o colchete aqui é para fora. Eu não estou pegando 5. E eu estou pegando 9? Não, né? É estritamente menor que 9. Então, não pego 9 também. Então, é para fora. Quando é para dentro, né? Quando é virado para dentro, aí significa que eu estou pegando a extremidade, né? Os números que estão no extremo, tipo o 5 e o 9. Então, aqui na reta real, nós temos a reta. Como que eu escrevo isso? 5 e 9. Então, 5 na esquerda, né, que é menor que 9. Bola aberta ou fechada em 5? Aberta, né? Porque eu não vou pegar o 5. Então, bola aberta. E no 9, a mesma coisa. Não vou pegar o 9. Então, eu não pinto a bolinha. Eu só vou pegar os números que estão aqui dentro. A letra B, eu vou deixar para vocês fazerem. Eu quero que vocês me chamem. Eu quero corrigir, hein? Então, façam e pode me mandar foto no WhatsApp. São números reais também, um conjunto de números reais, só que cada elemento dele está nesse intervalo, maior que menos 2 e menor ou igual a 5. Então, está entre menos 2 e 5. Então, são números maiores que menos 2 e menores que 5. A gente pode escrever isso aqui em intervalo como sendo entre menos 2 e 5. 5 maior que menos 2, né? Então, vem menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como é real, todos os intervalos aí entre 1 e 2, por exemplo, tem infinitos números. Entre menos 2 e menos 1 vai ter infinitos números, né? Se a gente for escrever isso na reta bonitinha assim, ó, representar número por número, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu vou pegar, como é real, eu vou pegar todo mundo que está aqui dentro. Vou pegar o 2, o menos 2 e o 5. Aí a gente vai ver, né? De acordo com a definição aqui. Menos 2 é menor que x, ou seja, x é maior que menos 2. Então, respondendo a pergunta, eu não pego menos 2. É aberto em menos 2, ó.
E o 5 são números menores que 5, iguais a 5, ou seja, eu vou pegar o número 5 também. Então é fechado em 5. Aí, representei na reta, já fiz quase tudo aqui, mas representei na reta. Bom, olha o exemplo 2. Eu tenho aqui o intervalo, esse intervalo aqui, eu posso chamar esse intervalo de A, e eu tenho esse outro intervalo aqui que eu posso chamar esse intervalo de B. Ah, pessoal, e antes de tudo, essa sombra que é do suporte, tá? Mas eu acho que dá para entender e ver bonitinho. Bom, quem que vai ser então o meu intervalo A? O meu intervalo A, ele vai ser constituído por esses números A. Todos os números entre menos 2 e 4. Bom, ele é fechado em menos 2, fechado em 4. Então, eu vou pegar o menos 2 e também pego o 4. Então, é todos os números que estão entre menos 2 e 4, inclusive o menos 2 e o 4. Tudo bom? Então, nós temos o menos 2 aqui, ó, ele é bola fechada, e o 4, bola fechada. E é todo mundo aqui. Certo. O meu intervalo B, ele vai ser este daqui, ó. Ele é aberto em menos 1, então eu não vou incluir o menos 1. Ele é aberto em 5, então não vou incluir o 5. Menos 1, ele está mais ou menos aqui. Vou colocar em relação a esse outro conjunto, esse outro intervalo, para ficar melhor para a gente visualizar, tá bom? E o 5 está aqui. Então, ó, eu vou dividir isso aqui em alguns intervalinhos para vocês verem o que está acontecendo. E para a gente enxergar melhor a intersecção desses dois intervalos. Porque é isso que o exemplo quer, a intersecção. Então, a intersecção aqui vai ser o que será? Vamos ver. Olhando para o intervalo B, ó, o menos 1 entra? Não, só o que está lá dentro, ó, entre menos 1 e 5. É a bola aberta. Então, menos 1 não entra. Perdão, aqui é menos 1. O 5 entra? Não, é bola aberta também. Bola aberta nos dois. O que vai ser uma intersecção? Intersecção é tudo aquilo que é em comum. Se eu olhar no intervalo, por exemplo, de menos 2 a 1, aqui no intervalo A eu tenho números, ó. Mas no intervalo B eu não tenho. Então não é igual, não tem elementos em comum entre um e o outro. Então aqui também, na minha intersecção, também não vai ter. Aí onde que tem em comum? Ó, todos os elementos que estão aqui, ó, também estão aqui. Porque está entre... É o menos 1, aqui também é menos 1, tá? Que é entre menos 2 e 4, então é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui também é a mesma coisa, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, entre menos 1 e 4, a coisa se repete. Então, ó, do menos 1 até o 4, as coisas são iguais aqui também, ó. Só que aqui o menos 1 entra, aqui o menos 1 não entra. Então, o menos 1 aqui é bola aberta, porque ele não vai entrar na intersecção também. Porque ele teria que estar nos dois, ele não está nos dois. É a partir do menos 1 para frente. Tudo bem? E aqui o 4, ó, o 4 entra, aqui ele também entra, ó, nos dois. Então o 4 é elemento em comum. Então o 4 entra aqui. Bola fechada aqui, bola aberta no menos 1. Aqui não tem elementos, aqui tem, só que não são iguais, ó. Tá vendo que eu pintei de outra cor? Igual aqui. Na verdade aqui nem tem nada. Nenhum dos dois. E aqui, ó, aqui é vermelho, roxinho. São diferentes. Não tem elemento aqui, aqui tem. Aqui não tem elemento e aqui tem.
tá? Então é só onde tem elementos repetidos, né? Iguais, que daí é a nossa intersecção, como a gente viu na outra aula. Bom, então a intersecção entre A e B é o conjunto, é esse conjunto aqui, ó. Aberto em -1, lembra? Fechado em 4. Então, esta é a minha intersecção entre esses dois intervalos aí. Bom, letra B. Eu tenho aqui dois intervalos de novo, intervalo A e intervalo B, só que agora eu quero a união entre eles. Vamos representar, então, o intervalo A de -2 até 3. -2, ele é bola fechada, né? Ó, intervalo fechado, então ele entra. -2. E o 3 é bola aberta, ou seja, o 3 não vai entrar no intervalo. Não vou pegar o número 3, somente do -2 até os números próximos a 3. Depois, tem um intervalo B aqui. Que ele vai de 1 mais ou menos aqui, né? 1, 2. Aí eu tenho. Vou fazer os intervalos aqui. Lembra todo mundo que está à esquerda do número, porque são números menores que ele. Então, tudo que está à esquerda do 1 são números menores, tá vendo? Vai chegando lá no -2, 0, 1, 2, chega no 3. Aí a gente tem o 4, né? Eu faço esses riscos para ficar melhor para a gente visualizar. É como se fosse a mesma reta, né? Só que traçando intervalos diferentes. Então, ó, de -2 a 3 é esse intervalo aqui. E o outro intervalo é de 1 a 4. Bola fechada em 1. Então, eu vou incluir o número 1. Bola fechada em 4. Então, eu vou incluir o 4. E é isso daqui, ó. Tudo bem? Bom, agora eu quero a união entre esses dois intervalos. Bom, o que vai ser a união? União é tudo, né? São todos os elementos daqui, mais todos esses elementos daqui. Tudo bem? Tudo bem? Bom, a união então vai ser tudo, né? Vai ser todo mundo daqui até aqui, ou seja, de -2, inclusive o -2, ó. Todo mundo daqui, mais todo mundo daqui. Esse primeiro intervalo, ele vai até a 3. Então, ó, de -2 a 3, vai estar tudo aqui dentro. Como se fosse assim, ó, de -2 a 3. Então, é todo mundo daqui, mais todo mundo daqui. De 1 a 4. 1 já está aqui dentro, até 4. Bola fechada, porque entra o 4. Então, é tudo isso daqui, ó. Em outras palavras, o conjunto união é tudo. Tudo isso aqui, ó. Tudo. Aqui, na verdade, esse em verde aqui é que aqui nesse intervalo aqui ele não tem nada. Aqui tá. Aqui, ó, é vazio, não tem nada nesse intervalo. O intervalo é de 1 a 4. Eu só pintei para vocês verem que é como se eu projetasse tudo aqui, ó, ficasse tudo no mesmo conjunto, tá? Então, em outras palavras, na verdade, ó, é tudo esse intervalo aqui, de -2 a 3, mais o outro conjunto. Como o outro intervalo. Como o outro intervalo já, ó, isso daqui, ó, esse intervalinho aqui, ó, de 1 a 3,
já está aqui dentro do primeiro intervalo. O que resta? De 3 a 4, que é esse pedaço aqui, ó. Então ele vai estar aqui. Então, na verdade, é todo mundo que está aqui, ó, de menos 2 a 3 vai estar aqui, que é esse intervalo. E esse intervalo já está aqui dentro, de menos 2 a 3, mais os outros elementos dele, que é de 3 a 4, que está aqui. Ou seja, a união, como a gente viu, é todo mundo, todos os elementos do intervalo e do outro. Então, para finalizar, A união com B é o intervalo fechado de menos 2 a 4, também fechado. Bom, gente, então espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma outra curiosidade, ou ficou algo que não conseguiu entender, me manda que eu faço um vídeo, áudio, qualquer coisa que a partir da dúvida de vocês eu consiga tá sanando isso. Estudem, eu vou deixar a lista lá no Drive. Tentem fazer, se não conseguir me manda também. Tudo, qualquer dúvida que vocês tiverem me mandem. E não deixem de estudar. A gente finaliza essa parte de teoria dos conjuntos aqui. Ela vai vir aparecendo depois, vai aparecer mais vezes. Mas a teoria toda foi essa. Agora ela vai aparecendo nas aplicações que a gente for continuando nos próximos conteúdos. Então, não fiquem com dúvidas, tudo bem? E aqui tira esse azinho daqui, tá? Errinho de digitação. Mas enfim, um forte abraço. Até semana que vem. Lavem as mãozinhas. E qualquer dúvida, por favor, chamem, hein? Um beijo e até semana que vem.